E aí, galera do Me Salva, tudo bem com vocês, cara? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cinética química, cara. Nessa aula eu vou resolver um exercício com vocês, né, sobre aquele assunto que a gente já comentou, né, velocidade de formação ou velocidade de decomposição, né, tanto de reagentes como de produtos. Eu vou explicar para vocês como funciona um exercício desses. E a partir desse exercício eu já vou emendar numa matéria nova, cara, que é a velocidade média única. Então essa aula vai ser louca demais, cara. Presta atenção que vai bombar. Vamos dar ali então, cara. Olha só. Um exercício de cinética. Suponhamos, pessoal, que nós estejamos estudando a seguinte reação, certo? 2 móis de HI formando H2 mais I2, certo? E que a gente descobriu que no intervalo de 100 segundos, olha só, no intervalo de 100 segundos, portanto já está me dando o ΔT igual a 100 segundos, beleza? A concentração de HI, ela decresceu de 4 milimóis por litro para 3,5 milimóis por litro, ou seja, só dessa equação a gente já pode ver que o HI vai se decompor, beleza? Então tá me dando, olha só, a concentração de HI decresceu de 4 milimóis, ou seja, concentração de HI inicial era de 4 milimol por litro para concentração de HI final 3,50 milimol por litro. Ele quer saber qual a velocidade de consumo de HI. Velocidade de consumo de HI. Isso que ele quer saber. Qual a velocidade de consumo de HI com estes dados que ele me deu? Barbada, Josué. Só botar naquela nossa equação, aquela nossa relação que a gente definiu, cara. Olha só. Velocidade de consumo, irmão, é igual a menos a variação da concentração dos reagentes, né, que os reagentes são consumidos, pela variação de tempo, cara. Tranquilo até aqui? Barbada, né? Então vamos lá. Velocidade de consumo de HI, que é o que ele quer saber. Tranquilo? Vai ficar menos. Qual é a minha variação, né? Que é o R2 menos R1, ou seja, o U2 menos o 1. 3,50 menos 4,00. Beleza? Sobre a minha variação de tempo que é dada, 100 segundos. Olha só. Mais fácil do que isso, nem sei, cara. Tu fazendo esse cálculo aqui, percebam agora por que a velocidade de consumo tem que ter um menos na frente, pessoal. Olha só, tem que ter um menos, senão esse valor de dentro aqui vai dar negativo. Olha só, 3,50 menos 4 vai dar menos 0,5. Por isso tem que ter esse sinal de menos aqui para manter uma coerência, né, na velocidade quando a gente está estudando cinética. Este valor aqui vai dar o seguinte, cara, 5 vezes 10 na menos 3 milimol por litro por segundo. Essa é a velocidade de consumo de HI, né, a velocidade de decomposição. 5 vezes 10 na menos 3 milimols por litro por segundo. Tranquilo, pessoal? Agora, o que eu quero explicar para vocês a partir? Esse exercício bem fácil, né, bem tranquilo a partir da nossa reação. Só que o que eu quero explicar para vocês, pessoal? Notem que quando a gente registra as velocidades de reação, a gente tem que ter cuidado em especificar a espécie de a que tal velocidade a gente está referindo. Por exemplo, 5 vezes 10 na menos 3 milimols é a velocidade de consumo. Velocidade de consumo de HI, como a gente já calculou. Isso porque as espécies produzidas, pessoal, ou consumidas em velocidades relacionadas, elas têm as suas velocidades relacionadas à sua estequiometria da relação. Percebam, pessoal? O que eu quero dizer com estequiometria? Estequiometria, a gente tem que olhar os coeficientes estequiométricos. 2 móis de HI são consumidos para formar 1 mol de H2 e 1 mol de I2, né? A velocidade de consumo de HI, portanto, ela é duas vezes a velocidade de formação de H2, pessoal. Olha só, percebam, pessoal. Dessa relação eu quero que vocês entendam o seguinte: a velocidade de consumo, olha só, vou botar em outra cor aqui para ti. Velocidade de consumo de HI é igual
a 2 vezes a velocidade de formação, percebam, gurizada, velocidade de formação de H2. E a velocidade de consumo de HI também é 2 vezes a velocidade de formação do quê? Do I2. Tanto os meus reagentes, eu utilizo 2 mols de HI, ou seja, meus reagentes, né, 2 mols de reagentes, para formar 1 mol de produto e outro 1 mol do outro produto. 2 moléculas de HI, né, são usadas para formar uma molécula de H2 e uma molécula de 2. E a partir disso que eu quero mostrar para vocês o seguinte, cara. Se vocês entenderam agora a relação que eu fiz, eu tenho que mostrar para vocês o seguinte, a velocidade média única. Velocidade média única. O que é isso, Josué? O que é a velocidade média única? Percebam, pessoal, eu tenho lá a seguinte reação química, olha só. A mais BB formando CC mais DD. Olha só, isso daqui é os coeficientes estequiométricos, né, que eu botei na frente. Portanto, a velocidade média única eu expresso da seguinte maneira, pessoal. Olha só. Vou botar aqui em azul para vocês perceberem. Menos 1 sobre Azinho, variação da concentração de A, sobre a variação do tempo, tranquilo, é igual a menos 1 sobre o Bzinho, que é o coeficiente estequiométrico do meu segundo reagente, variação da concentração de B sobre ΔT, é igual a 1 sobre C, percebam, não tenho menos na frente, porque eu estou do outro lado da minha reação, variação da concentração de C sobre ΔT, que é igual a 1 sobre Dzinho, variação da minha concentração de Dzão sobre ΔT. Como que vai ficar a nossa relação da seguinte equação, então, pessoal, que a gente tinha lá do início? Olha só, a velocidade média única, então, leva em consideração os reagentes, coeficientes estequiométricos, beleza? Portanto, a gente tem que balancear a nossa equação antes de tudo. Como é que vai ficar a nossa velocidade média única da seguinte equação, pessoal? Olha só, velocidade média única desta nossa equação aqui. Como é que vai ficar, cara? Olha só, menos 1 meio, variação da concentração de HI, percebam, pessoal, sobre a variação do tempo, é igual a, aqui é 1, né, não precisa botar, variação da concentração de H2 sobre variação com o tempo, tranquilo, que é igual a variação da concentração de I2 sobre a variação com o tempo. Essa relação vale para todas as equações que pedirem velocidade média única. Percebam, pessoal, quando falar em velocidade média única, basta a gente relacionar com esta relação aqui. Portanto, reagentes é igual a produtos. Basta eu inverter o sinal, certo? Olha só como é que vai ficar, então, a nossa velocidade média única. Menos 1 meio da variação da concentração de HI sobre variação do tempo é igual a variação da concentração de H2 sobre variação com o tempo, que é igual à variação da concentração de I2 com variação com o tempo. O que é importante a gente definir sobre velocidade média única? Olha só, velocidade, vou botar aqui para vocês, velocidade média única, olha só. Duas características muito importantes para a gente definir a velocidade média única. Ela depende dos coeficientes, né, na equação balanceada, portanto, depende dos coeficientes na equação balanceada, Portanto, antes de tudo, eu preciso balancear a minha reação química, beleza?
e os coeficientes estequiométricos vão influenciar na minha velocidade média única. E a outra característica sobre velocidade média única é que a equação química ela tem que ser especificada quando registra uma velocidade média única. O exercício, o exemplo vai dizer para ti, olha, trata-se de um exercício em que leva-se em consideração a velocidade média única, portanto, a equação química tem que ser especificada, tem que ser especificada, gurizada. Eu não tenho como adivinhar que aquele exercício, aquela relação, aquela prova se trata de uma velocidade média única. Especificada. Tranquilo, pessoal? Então, nessa aula a gente resolveu um exercício, né, sobre velocidades, tanto de formação como de decomposição, né, decomposição de reagentes ou formação de produtos. E a partir desse exercício eu já emendei para vocês a explicação de velocidade média única, que leva em consideração a seguinte relação dada aqui, e a partir dessa relação a gente pode definir qualquer termo dessa minha reação química. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!